Olá, rapaziada inscrita no canal Vasco em Pauta. Tudo bem com vocês, gente? Rapaziada, eu vim aqui para fazer esse vídeo para vocês aqui, porque na última live eu até toquei nesse assunto, mas esse assunto eu precisava falar mais exclusivamente dele, porque tá me incomodando e eu acredito que está incomodando diversos torcedores, porque eu já vi alguns comentários iguais ao meu ou parecidos ao meu com respeito ao desempenho do Vasco dentro de campo, que, a meu ver, está indo no sentido contrário ao que o Ramon Dias tem falado nas suas entrevistas. É inadmissível que o Vasco jogue como jogou contra o São Paulo, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, é óbvio que melhorou. Até não tinha como não melhorar, porque no primeiro tempo o Vasco não jogou, gente. Simplesmente não deu um chute em gol. O Santos deu 2 chutes em gol. Então, eu penso da seguinte forma, gente. O jogo tem 90 minutos, a gente não pode ficar jogando 45 minutos na lata do lixo, porra. E contar somente com 45 minutos para tentar vencer um jogo que o Vasco tem que vencer dentro de casa, pô. Então é por esse motivo que a minha capa desse vídeo aqui tá daquele modo que vocês leram lá. É um time covarde. Não é a primeira vez, eu tô falando isso porque não foi só esse jogo. Não foi só esse jogo que o Vasco fez essa mesma lambança que fez no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo. Então é aquele negócio que eu falei lá na capa. O medo de perder tira a vontade de vencer. E é isso que o Vasco vem demonstrando nos jogos. Esse tipo de atitude que o Vasco está tendo está lembrando o time fracassado do treinador fracassado Maurício Barbieri, gente. É triste eu ter que falar isso aqui, mas é a verdade. É isso que o Vasco não precisa para fugir dessa zona de rebaixamento. O Vasco tem que ter um time corajoso, gente, e não covarde. Um time covarde não vai ganhar de ninguém, gente, vai passar sufoco. Dentro de casa, eu repito o que eu falei na minha live. Quem tem que cantar de galo em São Januário é o Vasco, porra. Não é o time adversário, não, seja ele quem for, pô. O Vasco é que tem que cantar de galo, pô. E não pode ficar se limitando a 45 minutos. Ficar 45 minutos sem jogar. O São Paulo só empatou esse jogo, gente, porque o Vasco não quis jogar, não quis vencer, pô. O Vasco não quis vencer. Porque o São Paulo não tá com essa bola toda, não. Tava cheio de desfalque, porra. Agora, se você entra num jogo e não aperta o adversário, porra, começa a gostar do jogo. Aí acontece aquilo que aconteceu. E o Vasco só não perdeu por pouco. Por causa do goleiro, que salvou o Vasco. O goleiro que eu venho criticando sempre salvou o Vasco ontem. Aliás, ontem não, sábado, né, no último jogo. E não dá pra ser assim, gente. A gente não pode ficar jogando assim. O Ramon diz, ainda falta muito jogo. Gente, esses jogos, cada um que vai passando, vai diminuindo. Esse discurso nunca serviu e não vai servir, gente. O Vasco tem que jogar jogo após jogo. Decisão, porra. Não é esse papo de ainda falta muito jogo. E que quando eu cheguei aqui o Vasco estava praticamente rebaixado. Não adianta, o Vasco ainda está na zona de rebaixamento. O Vasco ainda está na zona de rebaixamento, Ramon Dias. O Vasco não saiu. Então, a gente só está pedindo que o Vasco, dentro de campo, seja de acordo com o discurso que você está fazendo nas entrevistas. As entrevistas coletivas, que o Vasco não vai baixar, não vai ser rebaixado. Porra, mas pro Vasco não ser rebaixado,
O Vasco precisa ganhar os jogos. E não ficar jogando para não perder, pô. Eu tô indignado porque, gente, eu falo para vocês constantemente que essa a postura do Vasco, ela precisa mudar já no próximo jogo contra o Fortaleza. E de agora do jogo contra o Fortaleza para frente. Não importa quem é o adversário, galera. O Vasco está numa situação que não pode ficar jogando, gente, com medo de perder o jogo. Que acaba que não ganha e corre o risco de perder. Um risco maior ainda. Então, o meu principal motivo de gravar esse vídeo para vocês é demonstrar a minha indignação e cobrar uma postura de um time vencedor, gente, não de um time perdedor. O Vasco precisa mudar sua postura urgentemente. Para ontem. Eu repito, postura de time vencedor e não de time perdedor. Eu só espero que no próximo jogo isso mude. Nós vamos jogar contra o Fortaleza, gente. Não é contra o Barcelona, nem contra o Real Madrid, gente. Com todo o respeito que eu tenho ao Fortaleza. Mas nós não podemos respeitar o Fortaleza dentro de São Januário. São Januário é nosso campo. Com a nossa torcida. Então quem tem que respeitar alguém ali é o Fortaleza que tem que respeitar o Vasco, pô. Essa é a verdade. Nós não temos que respeitar o Fortaleza jogando em casa. Com todo respeito à decisão da Sul-Americana, parabéns para ele, mas nós não podemos respeitar. Nós somos o Vasco, porra. E precisamos vencer. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui a respeito desse assunto que eu coloquei na minha capa desse vídeo aí, sobre a covardia e sobre a comparação do jogo desse time com o time do Barbieri, gente. É inevitável essa comparação, porque tá jogando igual. Com medo. Com o mesmo medo que o Barbieri tinha, o Vasco tá jogando. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Gente, no mais, eu tenho outras notícias para falar aqui. Ontem, o Santos, como eu já havia dito antes, mais uma vez foi ajudado pela arbitragem e venceu o jogo contra o Palmeiras. O segundo gol do Santos foi irregular. O atacante fez uma falta no zagueiro, empurrando ele por trás, o juiz mandou seguir, o VAR nem chamou, gente. É aquilo que eu falei, o Santos não vai ser rebaixado, porque a CBF não vai deixar. O nome do campeonato é Rei Pelé, o brasileiro rei, brasileiro do rei. E o rei jogou aonde? No Santos. Então vocês acham que a CBF não vai dar uma força para o Santos não ser rebaixado? Isso é óbvio que vai, gente. Contra o Vasco já foi ajudado. Contra o Vasco já foi ajudado e ontem contra o Palmeiras também, gente. Então eu queria fazer essa menção aqui para deixar bem claro o que está acontecendo. Essa ajuda para o Santos não ser rebaixado. Outra coisa, gente, que eu preciso falar para vocês. O jogo do Vasco contra o Fortaleza, dia 18, que cai, se eu não me engano, numa quarta-feira, foi transferido das 19 horas para as 21h30. Então aquilo que eu disse na minha live já pode desconsiderar, porque houve alteração, né? Houve alteração. Então o jogo, dia 18 contra o Fortaleza, não vai mais ser às 19 horas, e sim às 21h30. Então eu queria passar essa informação para vocês. E outra mudança que também ocorreu. O jogo Vasco e Inter, né? Dia 25/10 passou para dia 26/10 às 19 horas. Então foram duas alterações, uma contra o
no jogo contra o Fortaleza e outra no jogo contra o Inter. Outra coisa, gente, que eu preciso falar com vocês também é o seguinte: o Medel, apesar de estar liberado, ele pode não jogar contra o Fortaleza. Por quê, gente? Porque ele vai jogar no dia anterior pela seleção do Chile. E pode ser que ele não tenha condições para jogar contra o Fortaleza. Só por esse motivo, gente. Não é contusão, não é opção do treinador. É porque ele vai jogar realmente no dia anterior pela seleção do Chile. Então talvez seja importante que ele não jogue esse jogo, pois provavelmente vem o cansaço pelo jogo e mais o cansaço pela viagem, né, gente? Então pode ser que o Maicon seja mantido no jogo contra o Fortaleza. A gente vai aguardar aí para saber se vai acontecer isso realmente. Mas então, galera, era isso que eu tinha que falar com vocês. Eu peço para vocês, gente, para se inscreverem no canal aí, dar uma força pra gente, venha fazer parte da nossa família aqui, porque é importante. Eu tô aqui para representar vocês, para falar por vocês, e eu preciso que vocês falem comigo para eu poder saber o que vocês estão pensando, para eu poder falar, para eu poder debater aqui com vocês, gente. Então eu peço essa colaboração de vocês para quando eu estiver fazendo uma live, para vocês participarem junto comigo, mandando mensagem, participando do chat, porque esse debate é importante para eu poder usar aqui meu conhecimento, né, de experiência no futebol, para poder cobrar as coisas que tem que ser cobradas, né? Tanto como eu estou fazendo agora, com o treinador Ramon Dias e com a postura do time do Vasco, como qualquer outro assunto, gente. Entendeu, gente? Então é isso que eu peço para vocês. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. E quem gostou, quem concorda comigo, deixa o like. Para dar aquela moral aí, deixa o like, ok, gente? Quem não gostou pode deixar o dislike, sem problema, isso tudo faz parte. Ok, gente? Mas, no mais, agradeço a quem já é inscrito no canal, quem já faz parte da nossa família. E peço para que vocês peçam para conhecidos de vocês, amigos, parentescos, que tenham para se inscrever no canal para a gente crescer aqui juntos, gente. Para dar essa força aqui pro nosso canal, tá ok, galera? Gente, no mais, qualquer novidade eu volto para falar com vocês, para dar alguma notícia importante, e qualquer novidade eu posto o aviso para vocês ficarem cientes e não perder nada, tá ok, galera? Gente, um abraço para vocês, uma boa segunda e até a próxima, se Deus quiser, e saudações Cruz Maltinas.